Amém? Tem duas pessoas felizes, é isso mesmo? Quem está feliz aqui? Aleluia, 10 pessoas, glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu costumo falar que aqui é um lugar, a presença de Deus é o lugar de descanso. Amém? Tem gente que às vezes fala, não, hoje eu não vou para o culto porque eu estou muito cansado. E na verdade não adianta, descansar não adianta. Sério, dormir às vezes não adianta para o seu cansaço. Sério, de verdade, às vezes você trabalhou o dia inteiro, foi um dia corrido, muitas coisas na cabeça, estudo, livros, problemas, mas dormir não resolve. A presença de Deus é o lugar onde nós encontramos descanso, amém? E hoje o Espírito Santo vai nos guiar para esse rumo, amém? Eu creio que a mensagem de hoje, ela contém uma chave espiritual que vai nos levar, vai levar a igreja para um lugar de descanso. Amém? E sabe, logo de início, todos nós conhecemos a história das duas mulheres, Marta e Maria. Marta chamou o Senhor Jesus para comer na sua casa, para trocar uma ideia com o Senhor Jesus. E enquanto Marta estava trabalhando, enquanto Marta estava tentando servir Jesus, não sei, preparando alguma refeição, preparando um suco, enfim, estou imaginando, a sua irmã Maria, o que ela estava fazendo? Sabe, posso te falar uma coisa? O seu lugar é nos pés de Jesus. O nosso lugar é nos pés de Jesus. Às vezes estamos cansados demais porque não estamos no nosso devido lugar. Quando Deus cria o homem, Ele criou o homem para desfrutar do relacionamento. Para desfrutar do relacionamento. E devido à queda do homem, o homem passou a trabalhar. Ok? Quando o homem pecou, Deus falou para o homem, agora pelo seu suor você comerá do pão. O homem não regava, o homem nem sequer regava as plantas. A própria Bíblia fala que do solo saía água e regava toda a superfície do solo. Então a função do homem era simplesmente desfrutar da presença de Deus e se alimentar das árvores do relacionamento com Deus. As árvores aqui em Gênesis, na verdade Gênesis 1:2, é uma linguagem muito metafórica, onde não quer dizer exatamente no natural, mas também quer dizer no espiritual. Por exemplo, uma das árvores gerava conhecimento do bem e do mal, e outra árvore gerava vida eterna. Para você ver que o homem não se relacionava simplesmente de um fruto natural, mas ele se relacionava das maravilhas que tinham no jardim de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus, hoje estou com sede, nossa. Vocês estão com calor também? Meu Deus do céu. Eu bebo água, eu falo e bebo 2 litros. Amém? Então o homem foi criado para o relacionamento, para desfrutar dos benefícios de Deus. E logo quando Deus cria o homem, Ele falou, você tem um domínio sobre tudo, governe, reine sobre ela, reine sobre a criação. Outra coisa, você nasceu para reinar. Glória a Deus por vocês duas, vocês nasceram para reinar. Vocês nasceram para reinar. 5 pessoas nasceram para reinar aqui neste lugar. Sabe, quando Deus cria o homem, você é a minha imagem e a minha semelhança. O que a imagem e a semelhança de Deus faz? Vive como Deus vive. Fala o que Deus fala, crê o que Deus crê. Você nasceu para viver um padrão de vida igual a de Deus.
Esse é o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. A religião que tem um enorme problema de diminuir o Evangelho, de diminuir as Escrituras. E nós, às vezes, muitas vezes ignorantes, o pastor fala e a gente, ok, é isso mesmo, o pastor fala que você deve, sei lá o que, e você obedece. Você não quer procurar na Bíblia. E a Bíblia fala, a própria Bíblia, ela fala que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Isso é maravilhoso, não é? A glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos reis é tentar descobri-las. Você nasceu para reinar. Então você deve procurar as coisas ocultas que Deus esconde. E Ele não esconde de você, mas Ele esconde para você. Enfim, então Deus criou o homem para um relacionamento, para desfrutar, e Marta estava tentando servir a Deus, e Maria estava querendo ser servida por Deus. Às vezes nós achamos que nós adoramos mais a Deus quanto mais fazemos. E Deus é mais Deus não quando você faz por Ele, mas quando Ele faz por você. Quem fez Jesus se sentir mais Deus, Marta ou Maria? Quem tinha mais para oferecer, Marta para Jesus ou Jesus para Marta? Jesus tem mais para te oferecer do que você tem para Ele. A nossa adoração, escute isso para você que é um verdadeiro adorador. A adoração não consiste no que eu faço por Ele, mas no que Ele faz por mim. Não naquilo do quanto eu amo a Deus, mas quanto mais eu descubro que Ele me ama. 1 João diz o quê? Que o verdadeiro amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. A Bíblia também fala em Efésios que para sermos cheios da plenitude de Deus, basta conhecermos a largura, a altura, profundidade do amor de Deus. Como nós vamos viver a plenitude de Deus? Conhecendo o amor de Deus. Você nasceu para ser amado. Sabe por que existem depressões? Sabe por que existem pessoas querendo se matar? Porque elas não estão se sentindo amadas. E o ser humano foi criado para ser amado e para amar. Porque o nosso Deus é... Vocês estão comigo, sim ou não? Então, Marta, ela chega para Jesus e fala: Jesus, você não se que eu estou aqui indo para um lado e para o outro querendo te servir, minha irmã aí, fazendo nada. O que Jesus responde? Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Você anda preocupada e inquieta com tantas coisas. Uma só é necessária. Estamos preocupados. O que é estar preocupados? É ocupados antes de estar ocupados. Estamos com tantas coisas na cabeça, na mente, que estamos muito preocupados e acabamos ficando cansados demais. E sabe, isso é consequência do primeiro pecado, o trabalho. Agora, pelo seu suor, você vai se alimentar. Guarde isso, que nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Amém? Estão felizes ainda? Então abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Aleluia! Então o tema da mensagem de hoje é um lugar de descanso. Amém? Você que está cansado, existe um lugar de descanso. Você que foi muito julgado pela religião, há um lugar de descanso. Você que se considera indigno, há um lugar de perdão. Você que se considera pecador e não se considera digno de estar aqui, deixa eu te falar uma coisa, aqui é o seu lugar. Ei, pecador, aqui é o seu lugar.
Existe esperança para a sua vida, existe esperança para o seu casamento, existe esperança para a sua família. Aqui há esperança para você. Há esperança, amém? Vocês estão aqui? Hello? Estão com sono? Então Jesus, o nosso Senhor Jesus, Salvador, aquele que veio para salvar, aquele que veio para perdoar, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava em frente à multidão e ele disse o seguinte: naquela ocasião Jesus disse, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei. Meu Deus do céu, hoje vocês estão devagar, hein? E eu lhes darei descanso. Aleluia! Quando você está assistindo a Copa do Mundo, eu creio que você dá um grito maior quando o Brasil faz o gol. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha o que Jesus está falando, aprendam de mim. Sabe, o povo conhecia a Deus de uma forma errada e deturpada, um Deus irado, um Deus que quer julgar. Mas a Bíblia fala que a expressão exata de Deus é Jesus. Você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E olhando para Jesus, nós não vemos um Deus irado. Olhando para Jesus, nós vemos um Deus irado contra a religião. Olhando para Jesus, nós vemos o Deus que é amor. O povo sempre teve medo de Deus. Desde quando Moisés subia no monte, o povo falava: sobe você, fala você, para que nós não venhamos morrer por esse Deus. E às vezes, o nosso problema é que nós aprendemos um evangelho que não é genuíno. Estamos nos considerando culpados. Sério, existem pessoas, e eu já me considerei essa pessoa. Uma pessoa que não se considerava digna. Uma pessoa que tentava fazer a vontade de Deus, porém nunca conseguia. Eu já fui essa pessoa. Sabe, se a gente for ver os grandes homens de Deus, todos eles estavam insatisfeitos com a sua relação com Deus, porque eles consideravam culpados, quer dizer. Charles Spurgeon, que mais? Martinho Lutero, eram pessoas que não conseguiam, através da fé, atingir o perdão de Deus. Martinho Lutero auto se mutilava, porque queria ser perdoado por Deus. E às vezes o nosso problema é que nós pregamos um evangelho deturpado, onde o pecador sai mais triste ainda, e mais consciente do seu pecado. Temos medo de pregar o evangelho genuíno, porque achamos que o pecador vai querer pecar mais ainda. Ó, irmão, Jesus te ama. Mas, meu irmão, se você não se arrepender, tu vai ver com Deus. E não, olhando para Jesus, nós vemos o que? A religião querendo apedrejar uma prostituta. E Jesus fala: ei, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Primeira coisa que Jesus faz. Depois ele fala para a mulher: ei, mulher, eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Queremos falar para o mundo: ei, vocês estão errados. Queremos falar: adorei, você está errado. Antes de falar: ei, seus pecados foram perdoados. Porque a consciência dos meus pecados perdoados me capacita e me habilita a viver uma nova vida. Vocês estão me entendendo, sim ou não? A mensagem de Cristo era graça. João começa falando sobre Jesus, falando que ele veio cheio de graça e de verdade, e que todos receberam da sua graça, graça sobre graça. Então, se Jesus pregava sobre graça, eu vou pregar sobre graça, amém? Aleluia.
Então venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo da religião é pesado. O jugo demoníaco, às vezes, sobre as nossas vidas é pesado demais. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, para de olhar para si mesmo, para de olhar para o seu inimigo. Às vezes nós estamos cometendo esse erro de olhar demais para o nosso inimigo. Para de olhar para o seu inimigo, para de olhar para você. A palavra de Deus em Isaías diz: olhem para mim todos vocês e sejam salvos. Olhem para Jesus e sejam salvos dos seus pecados, sejam salvos dos vícios, sejam salvos das doenças. Tenhamos os nossos olhos fixos no autor e o consumador da nossa fé. Quando olhamos demais para nós, não conseguimos ter um relacionamento genuíno. Sabe por quê? Porque quando olhamos para nós, queremos trabalhar demais. Queremos começar a fazer coisas demais para tentar atingir um relacionamento genuíno com Deus. E sabe, deixa eu te passar uma outra chave aqui. Às vezes, você fala para si mesmo: eu não consigo ter um relacionamento constante com Deus. Quem aqui já se pegou não conseguindo ter um relacionamento constante com Deus? Sabe por quê? Porque você olha para você mesmo. O seu amor por Deus oscila. Um dia você está bem, quando você estiver mal, o seu amor vai oscilar. Porém, quando você olha para Jesus, o amor dele é constante. O amor dele por você é constante, ele não oscila, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando você olha para Jesus, você consegue ter um relacionamento constante e genuíno. Diga glória a Deus. E o que Jesus disse? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus faz por você é o que você não conseguiria fazer em toda a sua vida. De verdade. O que Jesus faz por nós, Ele faz o que nós não conseguimos fazer. Porque o que nós conseguimos fazer, nós conseguimos fazer. Mas quando você quer viver o favor de Deus, quem aqui quer viver o favor de Deus? O que é viver o favor de Deus? Viver o favor de Deus é viver aquilo que eu jamais conseguiria por mérito viver. Viver o favor de Deus não é viver uma vida ordinária. Viver o favor de Deus é aquilo que eu não consigo fazer. E existem coisas na sua vida que você não consegue fazer. Sabe, às vezes restaurar o amor do seu casamento, às vezes você não consegue fazer, mas Jesus pode. A religião não pode, mas Jesus pode. Jesus veio graça sobre graça, ou seja, favor sobre favor. Sabe, a Bíblia relata sobre um homem leproso. E a lepra era considerada na antiga aliança algo imundo. A lei de Moisés falava aí, se alguém tem lepra, que esse viva separado dos demais. Separado do acampamento. E quando este passar por alguém, ele deve gritar: imundo, imundo, para todos saber que ele era imundo e não podia encostar em ninguém. A lei dizia isso. Mas o que a lei não conseguiu purificar Jesus, quando vê aquele leproso, o leproso corre aos pés de Jesus e falou: ei Jesus, se queres me purifica. O que Jesus respondeu? Eu quero. Então o que a religião simplesmente condena, Jesus salva. Jesus quer te purificar, Jesus quer te libertar, Jesus
quer restaurar o seu casamento. Isso que você está passando na sua vida não é um castigo de Deus. Por quê? Porque o castigo que nos trouxe paz estava... Seria injusto Deus te castigar novamente. Sabe, rapidinho aqui, para você entender a totalidade do perdão e da remissão que está sobre você, você precisa entender quem se sacrificou no seu lugar. Sabe, quem se sacrificou no seu lugar não foi um animal como na antiga aliança. Quem se sacrificou no seu lugar foi Deus, sem pecado. Glória a Deus por vocês duas que estão aqui do lado, que vocês... Aleluia! Glória a Deus, amém? Então Jesus é esse lugar de descanso. Amém? Abra sua Bíblia agora em Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então existem duas formas para que você venha viver, para que nós venhamos viver. Salário, mérito, trabalho e recebo, ou favor. Às vezes você está cansado demais de atingir esse relacionamento que você nunca consegue, atingir o lugar que você gostaria de atingir, como Paulo falava, o bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço, estou cansado demais. Às vezes você não está conseguindo porque você está trabalhando para receber. E quando você trabalha para receber, você está vivendo a natureza adâmica. Trabalha, soe para receber o teu pão. Porém agora, na nova aliança, existe uma pessoa que suou em nosso lugar. Jesus suou sangue em nosso lugar. Jesus cumpriu o trabalho. Jesus cumpriu a obra em nosso favor. Ele suou sangue. Então esse é o problema. Às vezes pregamos um evangelho que você precisa suar para ter o pão. Jesus é o pão que desceu do céu. A religião fala, você não pode entrar assim ousadamente na presença de Deus. Às vezes a nossa consciência está tão suja que nós falamos, não posso. Existem pessoas que saem da igreja porque a própria igreja condena a pessoa. A pessoa se sente tão suja que fala, não posso mais, não consegue mais nem ajoelhar para falar com Jesus. Isso é uma mentira. Tudo que o nosso inimigo faz é tirar a nossa visão da obra consumada de Cristo na cruz. Porque quando você mantém os olhos na obra consumada de Cristo, nada mais te condena. Sim, verdade. A Bíblia fala para nós nos revestirmos do quê? Da armadura de Deus. E qual armadura é essa? Capacete da salvação. Tá vendo? É tudo em consciência, é tudo em espírito. É tudo sobre o evangelho da graça que ele pede para nós nos revestirmos. Eu já vi pastores e igrejas que falam, vamos nos revestir agora. Se coloque de pé, coloque o capacete, aí todo mundo... Agora coloca a sandália. Já vi. E não tem nada a ver disso. É em espírito, é sobre a sua consciência, é sobre saber a verdade, se revestir da salvação, da justiça. Que justiça? A minha justiça? A minha justiça, a Bíblia fala em Isaías, que para Deus são como trapos imundos. A justiça do homem para Deus é como trapos imundos.
Quando alguém vir perguntar para você, mas Moisés, e grandes homens que fizeram boas obras, eles não vão para o céu? Ninguém vai para o céu, ninguém é salvo por obras. Porque a justiça do homem é como trapos imundos. O que é trapos imundos? As mulheres sabem melhores. Para Deus é isso. Então a justiça que Paulo está falando em Efésios 6,10 para nós nos revestirmos, é da consciência da justiça que temos do dom de Deus. Do escudo da fé, da qual poderão apagar as setas inflamadas do diabo. Como nós vamos apagar as setas inflamadas do diabo? Fé. Fé. Eu sei quem eu me tornei, eu sei quem eu sou. A enfermidade está aqui, mas em Cristo eu sou curado. Talvez aparenta ser que eu sou um perdedor, mas pela fé, eu sei que eu sou mais que um vencedor. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Aleluia. Então existem essas duas formas para que você viva. Versículo 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade. Sabe por que eu estou sempre alegre pregando o Evangelho? Porque desperta a felicidade. Sabe, Jesus esses dias falou para mim, Moisés, existem duas formas de você pregar o Evangelho. Pregar sobre mim. Ou com um sorriso na cara, ou com lágrimas nos olhos. O Evangelho é feliz. Às vezes estamos bravos demais. Falta só morder. O Evangelho precisa ser pregado com um sorriso no rosto, se não com lágrimas nos olhos. Esse é o Evangelho. Jesus só se irava quando chegava naquele templo, via uma religião fedida, fedorenta, e chegava destruindo tudo. Era só assim quando você via Jesus irado. Mas quando ele via Zaqueu, Zaqueu desça, porque houve salvação na sua casa, vem cá. Aí Jesus começou a ser chamado de amigo de beberrão. Aquele Jesus beberrão, amigo de pecadores e publicanos. O Instagram de Jesus, se ele tivesse hoje, ia ser #amigo de pecadores e publicanos. Jesus andava com os pecadores. Yes, sim. Jesus era tão santo que a santidade dele... Nós vamos abrir uma série sobre isso que eu vou falar agora. Uma série de acho que uns 2 meses, até com a apostila, com a aprovação da bispa, vai ser top demais. E um dos capítulos é sobre isso. A santidade de Jesus era tamanha santidade, que quando ele se encontrava com alguém impuro, o impuro ficava santo. Enquanto na antiga aliança, se o leproso tocasse em outro, o outro ficava impuro. Agora na nova aliança da graça, o puro toca no impuro e o impuro fica puro. Isso é santidade. Santidade não é se ausentar da luz, das trevas. Santidade é ir para as trevas e iluminar as trevas. Sabe, olha só, não deixa, é tudo frase da apostila isso aqui. 100% nossa, não estamos copiando de ninguém. Não deixe com que o pecado do mundo contamine a sua santidade, mas contamine o pecado do mundo com a santidade que está em você. Isso era Jesus. Ele chegava, ele mudava o clima do ambiente. Ele mudava. Ele era tão santo que ele chegava no lugar e os pecadores paravam de pecar. Eu quero ouvir Jesus. Ele tem salvação. Jesus está no lugar de Salvador. Só Ele pode salvar. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então vamos lá. Então, Davi diz a mesma coisa quando fala, eu falo muito, né? Mas glória a Deus por isso. Ainda é cedo, nossa, ainda é cedo. Glória a Deus, vamos que vamos. Hoje eu vou falar tudo aquilo que eu tenho para falar. Então Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões
perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem Deus não atribuiu culpa. Como é feliz. Como esse homem descansa. Na antiga aliança, Deus falava: ei, eu vou castigar o pecado até a 3ª e 4ª geração. Mas agora sobre a diz: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Foram perdoados, foram apagados. Você é justo. Sabe, o melhor presente, a melhor bênção, a maior bênção que você pode receber é ser considerado justo diante de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo pode a oração de um justo. A Bíblia também fala que o justo jamais mendigará o pão. Então, sabe, mais do que uma casa nova, mais do que um carro zero, é ser justo diante de Deus. É poder entrar ousadamente na presença do Pai. Sabe, melhor do que qualquer outra bênção é ser considerado filho por Deus. Sabe, às vezes eu e a Amanda estamos planejando alguma coisa sobre a nossa vida particular. Aí a gente, às vezes, pela pouca fé, a gente acaba diminuindo, né, os projetos. Não. É logo ela fala: não, nós somos filhos de Deus. Papai é nosso pai. Não, então vamos lá, então vamos voltar para o pensamento de fé. A Bíblia diz em Efésios 1:3, leia, esse é meu verso, acho que favorito da Bíblia. Nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, porque Deus nos predestinou para sermos adotados como filho, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, para o louvor da sua gloriosa graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Fomos feitos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então, sabe, eu quero te conscientizar dessa verdade, porque eu não falo aqui para te agradar. Paulo falava que se fosse para agradar os homens, ele não pregaria o evangelho da graça. Então, eu não falo aqui para te agradar, mas eu falo porque eu quero falar a verdade, o evangelho genuíno. Sabe por que pessoas estão perecendo dentro da igreja? Porque não ouvem um evangelho genuíno. O evangelho genuíno é simples, porém eficaz. O evangelho da graça é simples, porém eficaz para nos arrancar violentamente de uma vida pecaminosa. Somente a graça. Moisés, mas você precisa pregar os espinhos do evangelho. Os espinhos é saber que existem bênçãos que eu não estou aproveitando. Sabe qual que é o trabalho? O único trabalho no evangelho é colher as bênçãos que Deus me deu. O evangelho é uma notícia boa. O leproso é purificado, a prostituta é perdoada, o ladrão publicano é salvo. A mulher samaritana sedenta agora tem água que flui do seu interior para a vida eterna. O evangelho é uma notícia boa. Você não vê Jesus dando notícia má. Você não vê Jesus condenando. Ok? Esse é o evangelho. Amém? Então agora abra sua Bíblia em Salmos. Salmos 23. Diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando olha só agora, mesmo quando não quando ele me levar, mas mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Quem vive o favor de Deus, vive sem falta de nada.
Nós temos que ter uma saúde completa. Acho que quarta-feira retrasada eu falei um pouco sobre isso. Que Jesus, a vontade de Jesus é de nos dar uma saúde completa, cheia de vigor. Jesus quer te dar uma mente saudável, alegre, livre da depressão. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungido a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quem vai me seguir? A bondade e o amor de Deus. Sabe, às vezes estamos preocupados demais com o inimigo. Às vezes pessoas chegam para mim: Moisés, eu sonhei que tal pessoa está vindo atrás de você para te matar. Meu irmão, a bondade e o amor de Deus me seguirão. A bondade e o amor de Deus me seguirão. É Ele quem luta por mim. Sabe, olha só, quando você vive o favor de Deus, você não precisa lutar. O Senhor luta por você. Mas se você não vive o favor de Deus, lute bastante. Lute até você ficar cansado, mas lute. Mas se você vive o favor de Deus, fica tranquilo, porque Ele peleja por você. Isso é verdade. Sabe, quando eu comecei a compreender o favor de Deus e viver o favor de Deus, não apenas compreender, mas viver, eu comecei a depender tanto de Jesus, que quando eu queria pecar, Ele afastava de mim e eu não conseguia. Era impressionante. Mas, meu Deus, parece que Deus não quer que eu peque. Não quero mesmo. Agora é eu por você. Sabe, às vezes estamos preocupados demais, e a Bíblia fala que certo homem começou a avistar um exército da Síria. Mas Eliseu falei, mais são os que estão conosco do que contra nós. E Eliseu pediu para que abrisse a visão do homem, e ele começou a ver um exército gigantesco para lutar a favor do próprio exército israelita. Então, sabe, às vezes estamos preocupados demais, querendo lutar demais. Existe luta, sim. Porém, se você vive o favor de Deus, Ele luta por você. Vede, pois, eu farei por vocês. Nessa luta vocês não precisarão pelejar, mas eu por vocês. É Deus por nós. Não tem gente aqui não. Traz as crianças aqui, porque tem gente aqui. Vocês creem no Evangelho? Amém? Vocês estão me entendendo? Então, a única coisa que vai te acompanhar, que vai te perseguir, é o amor de Deus. As bênçãos de Deus, elas precisam nos acompanhar. Não somos nós que vamos atrás, mas ela vem até nós. Até nós quem? Aqueles que vivem o favor de Deus. Coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida quando você começar a viver o favor de Deus. Quando você parar de tentar lutar contra o vício com as forças do seu próprio braço, mas começar a depender de Jesus. Única forma de vencer o vício 100%, vencer a depressão, vencer a doença, é depender de Jesus. Dependa dele para a sua vida. Uma coisa, eu não iria falar isso, mas eu vou falar agora. Existem pregadores que pregam contra o dízimo, porque nós estamos na nova aliança. Mas primeira coisa, o dízimo é antes da lei, Abraão. Primeira pessoa que dizimou foi Abraão. Porém, o dízimo não é um trabalho. O dízimo não é para que você venha se considerar digno de receber a bênção de Deus. Porém, olha só, o dízimo é para que você venha se esvaziar do mérito. Existem pessoas que não dizimam com medo.
de faltar. Mas é exatamente isso que Deus abençoa. Quando você dá, quando o dízimo é falar o que? Deus, toma, eu quero viver o teu favor. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu quero viver o teu... Se eu não quero viver o favor de Deus, não, me dá esse 10%, porque eu quero viver da minha forma. Agora, quando eu quero viver o favor de Deus na vida financeira, Deus, eu quero viver o teu favor. Então, segunda coisa para você viver o favor de Deus é entregar nas mãos dele. Para viver o favor de Deus é necessário você entregar nas mãos de Deus. É necessário você depender. Se você não depende, você não vive o favor. Se você é independente, você vive por conta própria. Mas se você passa a ser dependente, Deus começa a operar em seu favor. Amém? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sabe, estamos a igreja, o povo de Deus escolhido, aquele que foi predestinado para viver grandes coisas, vida longa, prosperidade. Estamos vivendo algo ordinário. Mas por quê? Porque por falta desse simples. Sabe, às vezes tem coisas na sua vida que não acontecem, amém? Olha aqui, presta atenção aqui, vocês se distraem muito fácil. Às vezes tem coisas que não acontecem na sua vida e na minha vida, e nós falamos para Deus, por que ainda não aconteceu? É porque você não está dependendo de Deus. Sério, eu aprendi demais. Eu aprendi demais a viver dependendo de Deus. Porque eu talvez era como Marta, queria fazer muito para Deus, para fazer acontecer. Às vezes estamos querendo fazer demais para acontecer. Estamos deixando de estar no lugar certo, onde é? Aos pés de Jesus, o lugar de descanso. Estamos tentando restaurar o nosso casamento, querendo fazer demais e estar de menos. Às vezes estamos enfermos, estamos procurando soluções demais e estamos de menos no lugar de Jesus. Então todas as coisas vão começar a acontecer na sua vida quando você aprender a estar neste lugar de descanso. Às vezes você está preocupado demais com o seu filho. Eu vejo pessoas, às vezes, preocupados demais com o filho, com a sua salvação, com ele está perdido, vamos restaurar. E está preocupado demais, então cansa, isso cansa. Quem aqui já se pegou cansado? Conheço pessoas também tentando lutar contra o vício, mas cansadas demais. Porque isso cansa. Eu já fiquei cansado em parar de tentar fumar cigarro, parar de tentar fumar mal. Eu já me cansei de tentar fazer isso. Tentava. Tudo aconteceu quando eu aprendi a me prostrar aos pés de Jesus. A me colocar, a me assentar com Cristo. Sabe, você, irmão, aprenda a se assentar com Cristo. Porque esse é o seu lugar. A obra de Cristo foi consumada. E agora, desde quando Ele ressuscitou até agora, Ele está sentado no seu trono. E a Bíblia fala que Deus nos ressuscitou com Ele. Nos assentou juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Você precisa aproveitar. Talvez você esteja pensando, mas Moisés, está bom, esse é o meu lugar de descanso, então não vou fazer a obra de Deus. Meu irmão, se você foi chamado para fazer a obra de Deus, fazendo a obra de Deus é o seu descanso. Sabe por que às vezes você está triste, cansado? Porque
Porque você não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Nos pés de Jesus é a fonte de alegria. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Meu irmão, mergulha no seu chamado. Quando você começa a fazer, começa a acontecer. Pessoas com o ministério enterrado, mas sabe por que enterrou? Depressão, medo, tristeza, doença. E Paulo, quando ele estava no auge do seu ministério, preso na prisão, não pode estar preso em outro lugar, né? Na prisão. Ele manda uma carta dizendo aos filipenses: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrem-se. Sabe por que ele falou isso? Porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Paulo, eu creio que ele não seria feliz enquanto ele não fosse perseguido por causa do Evangelho. Eu creio que ele só seria feliz quando ele estivesse preso, sendo perseguido, açoitado. Aí sim ele estaria feliz, alegre. Sabe por quê? Porque Jesus falou: ei, agora você vai se tornar perseguido. Então quando Jesus falou agora você vai se tornar perseguido, ele não se sentiria mais feliz enquanto não tivesse sendo perseguido. Sabe, uma festa não vai te fazer feliz. Um dia de prazer não vai te fazer feliz. Um emprego novo também apenas não vai te fazer feliz. Você precisa começar a viver aquilo que foi chamado para viver. Você foi chamado para descansar em Deus. A Bíblia fala em Hebreus 4 que existe um descanso para o povo de Deus. Então nós temos que entrar nesse descanso e permanecer nesse lugar. A Bíblia também fala no final do livro de João que Jesus já tinha sido crucificado e eles estavam pescando, Pedro, os discípulos, os 12. Jesus aparece lá na praia e eles lá no barco. Jesus dá um grito, joga a rede para a direita. Eles não tinham conseguido pescar nada ainda, mas Jesus chegou. Vamos abrir João, versículo 21. 21:1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então pescaram a noite inteira e não pescaram nada. Tentaram e não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram.
Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Tá vendo? O que você não consegue fazer, Jesus faz assim. O que ia demorar 10 anos para você fazer, Jesus faz em um dia. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Sabe, Jesus, Ele está te esperando em um lugar de descanso, onde a fogueira está acesa, onde tem peixe na brasa. Jesus está te esperando nesse lugar. Você está cansado demais porque você tem buscado em primeiro lugar as demais coisas. Adão, antes da queda, não foi criado para trabalhar. Hoje nós também, em Cristo, fomos feitos para descansar em Deus. Então Jesus, Ele estava lá com a fogueira, peixe na brasa, pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Enquanto houvesse tanto peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Na nova aliança da graça, é sobre Deus prover. Deus provê saúde, Deus provê felicidade, Deus provê a justiça, Deus provê para você, irmão. Sabe, tudo que nós precisamos é estar neste lugar, amém? Se você pudesse, coloque de pé.